O banco de horas é uma modalidade de compensação de jornada de trabalho prevista pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e permite que horas trabalhadas a mais em um dia sejam compensadas com folgas em outros dias, evitando o pagamento de horas extras. Esse sistema é muito usado para flexibilizar a jornada, mas deve seguir algumas regras específicas estabelecidas pela legislação. Sendo introduzido pela Lei nº 9601/1998 e tendo sido regulamentado pela Reforma Trabalhista de 2017, trouxe alterações em seu artigo 59 da CLT, assim incluindo a possibilidade de haver acordo individual ou coletivo. Em relação à jurisprudência e súmulas sobre esse tema, constam: a súmula número 85 do TST, em que prevê a validade do sistema de compensação de jornada, mas estabelece que, se não cumprido o acordo de compensação, as horas extras serão devidas apenas sobre o que exceder a jornada semanal normal. E a orientação jurisprudencial número 220 da SDI, 1 do TST, em que dispõe sobre a necessidade de autorização por meio de norma coletiva para a validade do banco de horas com compensação anual. Mas quais seriam as vantagens e as desvantagens de adotar o sistema de banco de horas? Em suas vantagens, está o fato de que o trabalhador receberá uma maior flexibilidade na compensação de horas e possibilidade de ajustar essa jornada em situações de necessidade. Agora, para o empregado, também seria benéfico, economicamente. Agora também há desvantagens. Um exemplo disso é o fato de poder haver dificuldades em controlar as horas acumuladas, principalmente em empresas que não fazem um controle rigoroso. O que de fato é prejudicial. E essa hipótese é inclusive uma desvantagem especificamente para o empregador, visto que se não fizer o controle correto das horas acumuladas, o mesmo poderá pagar pelas horas acumuladas como extras. Então, como funciona esse banco de horas na prática? Bom, no banco de horas as horas extras são devidamente registradas e acumuladas para que posteriormente sejam compensadas como dia de folga, descanso ou até mesmo para que se reduza a jornada em outros dias. Sendo uma forma útil para que assim o empregador possa ajustar o horário de acordo com sua necessidade, quanto para o empregado que receberá mais flexibilidade em relação em sua jornada de trabalho. Dando um exemplo. Imagine a situação em que Joana tem um contrato de 44 horas semanais e trabalha de segunda a sexta-feira. Em uma semana, ela fez 2 horas extras em 3 dias, totalizando 6 horas extras. Como ela está em um banco de horas semestral, seu empregador tem 6 meses para compensar essas horas com folgas ou redução da jornada. Se ela sair da empresa antes dos 6 meses e ainda tiver horas acumuladas, seu empregador deve pagá-las como horas extras, com adicional de 50%. Em suas modalidades, o banco de horas possui 3 delas, sendo elas, o banco de horas anual, semestral e mensal. Em suas especificações de cada modalidade estão: banco de horas anual, por acordo coletivo. Em seu prazo para a compensação das horas acumuladas deve ocorrer em relação ao acordo necessário à necessidade de ser instituído por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, com participação do sindicato. E em seu limite diário, o limite diário de horas extras é de até 2 horas além da jornada regular. Enquanto para o banco de horas semestral, há acordo individual escrito. O prazo para que tenha compensação é de até 6 meses. Acordo necessário pode ser instituído por acordo individual escrito entre empregador e empregado, dispensando a participação do sindicato. E em seu limite diário, também permite até 2 horas extras diárias. O banco de horas mensal, há acordo individual verbal. O prazo de compensação será de até o próximo mês em fora acumuladas. O acordo necessário pode ser instituído por acordo verbal entre empregador e empregado. E seu limite diário é permitido até 2 horas extras diárias. Em relação aos seus limites e regras, temos o máximo de 2 horas extras diárias. Em qualquer modalidade de banco de horas listadas anteriormente, o trabalhador pode fazer no máximo 2 horas extras por dia. O controle do banco de horas. O empregador deve manter um controle do banco de horas, preferencialmente com um registro formal, para evitar erros e garantir que as horas sejam devidamente compensadas. E a compensação fora do prazo. Em caso as horas acumuladas não sejam compensadas dentro do prazo previsto, elas devem ser pagas como horas extras, com adicional de no mínimo 50%. Se o contrato for encerrado antes da compensação das horas acumuladas no banco, o empregador deverá pagar as horas restantes que constam no banco de horas como horas extras. E seu cálculo segue o valor do adicional de no mínimo 50%, e, em alguns casos, o percentual pode ser maior, conforme a convenção coletiva. Agora algumas perguntas que possam estar em suas mentes. O empregador é obrigado a adotar o banco de horas? Não, o banco de horas é uma opção e não uma obrigação legal. Ele pode ser negociado entre o empregador e o empregado ou com o sindicato. O empregado pode se recusar a fazer horas extras?
Sim, exceto em situações de necessidade imperiosa, como em situações de urgência ou de força maior. No entanto, se existe um acordo de banco de horas, é esperado que o empregado esteja de acordo com a realização de horas extras até o limite estabelecido. E se o empregado ultrapassar o limite de 2 horas extras diárias? Qualquer hora trabalhada além desse limite deve ser paga como hora extra, pois a CLT estabelece que, para o banco de horas, o máximo permitido é de 2 horas extras diárias. Em casos de jornadas de trabalho diferentes, como funciona o banco de horas? O banco de horas pode ser aplicado em diferentes jornadas, desde que respeite os limites diários e de compensação previstos na lei e no acordo estabelecido. Também existe o banco de horas negativo, que funcionará na situação em que o trabalhador tenha um saldo de horas a cumprir posteriormente. Esse saldo pode ser gerado por uma redução na carga horária dos funcionários, onde a demanda está baixa. O banco de horas negativo não é especificado diretamente na CLT, como o banco de horas positivo, mas pode ser instituído mediante um acordo coletivo ou individual, claro, respeitando a negociação prévia entre o empregado e o empregador. Isso traz maior segurança jurídica, sendo sempre recomendado que o banco de horas negativo esteja previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, evitando disputas futuras. Na compensação dessas horas negativas, como em qualquer banco de horas, deverá ser respeitado o limite de 2 horas por dia. E, em geral, o trabalhador compensa essas horas negativas em dias de maior demanda, realizando horas extras que não serão pagas, mas sim usadas para zerar o saldo negativo. E por hoje é isso. Espero que o conteúdo tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre o banco de horas e suas modalidades. Se você gostou e quer continuar aprendendo sobre os seus direitos no trabalho, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E deixa aqui nos comentários. Obrigado por acompanhar e até a próxima!